Domingo, vamos conversar um pouquinho, né? Domingo, quando eu fui abrir o culto, que eu comentei a palavra a respeito de para que a gente guarde, para que a gente alcance corações sábios, né? Tenhamos coração para alcançar. Oh, meu Deus, tenhamos sabedoria para alcançar corações sábios. Esse versículo. Eu percebi, espero que só tenha sido eu, que vocês ficaram meio retraídos, meio fechados, meio calados, né? Falei, vamos orar e... Falei assim, ixi, o pessoal se calou, o pessoal se fechou, né? E não é isso. Quando Deus vem falar com a gente, não é exatamente essa atitude. Quer um exemplo? Quantos aqui têm filhos faz assim? Bastante. Sabe aquelas conversas que, quando você já conversou, você já falou, mas você fala assim, viu? Senta aqui agora, senta aqui no seu quarto, vamos lá no seu quarto, lá na sua cama, senta aqui, ó. E aí a gente senta com o filho e fala assim, olha, filho, a coisa é assim. E quando o Senhor vem falar com a gente, é exatamente assim. E é assim hoje que o Senhor quer falar conosco, nós vamos passear assim, ó. Na Bíblia, deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem papel e caneta para anotar? Glória a Deus. Quem não tem, eu aconselho você atrás, porque você pode falar assim, são vários, eu acho que 9 que está anotado. O culto hoje é para quê? Orientações básicas do Espírito Santo para a nossa vida. Nada que a gente não conheça. Eu acredito que a maioria que todo mundo já ouviu, mas o Senhor hoje está querendo nos sentar e falar, senta aqui, filho, vamos conversar assim, face a face? Então é mais ou menos isso. Quando a gente senta com o nosso filho, que a gente conversa com ele, qual é a atitude que a gente espera que ele tenha? Que ele chuta o balde? Não. Que ele fique deprimido, que ele fique falando, eu não sou nada, eu não faço nada certo, eu não presto para nada. É essa a atitude que a gente quer que o nosso filho tenha? Não. Que ele se tranque e fale assim, eu também não vou fazer mais nada, já que eu não sei fazer, então eu não vou fazer mais nada, faça você. É isso? Também não. Quando a gente dá uma orientação para o nosso filho, é porque geralmente a gente já é um pouquinho mais velho, já conhece um pouco mais. Ainda hoje eu li um negócio que diz assim, minha mãe sempre sabe quando uma pessoa não é muito certa, né? Quando a pessoa é falsa. Porque os pais já são um pouquinho mais experimentados. Então é mais fácil, né? Eles sabem orientar e geralmente os pais estão certos. Então quando o Senhor ele vem nos trazer uma direção, é porque Ele está certo. Então, não é porque Ele fala conosco que Ele está bravo. Não é porque Ele fala conosco que ele tem raiva da gente ou que Ele quer bater na gente, como muitas vezes eu escuto algumas pessoas dizerem em relação à minha pessoa. Lá vem a profetisa, lá vem bater na gente. Não é isso. Aí é a sua forma de entender, e eu estou te mostrando que você está errado. A palavra fala assim, ó, que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, se o Senhor vem e ilumina o meu caminho, é porque Ele tem raiva de mim? Porque Ele quer bater em mim? Não, é porque Ele me ama, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Senhor, nós aplaudimos ao Senhor porque o Senhor ilumina o nosso caminho. E se a gente fala que a gente não existe mais, mas que Cristo vive em nós, então quando a palavra vem e ela ilumina o nosso caminho, nós devemos o quê? Obedecer, ouvir. Dá uma cutucada aí no seu irmão, fala assim para ele. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo nesta igreja. Amém? Eu não posso dizer pelas outras, estou dizendo pela nossa. Nós oramos, nós cantamos, tem um louvor que fala assim, dos lugares altos. Nós queremos habitar nos lugares altos, leva-me aonde o Senhor estás. E muitas vezes nós oramos isso, Senhor, eu quero habitar com o Senhor. Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, quero estar anelada com o Senhor. E nós buscamos e nós cantamos isso. Só que para a gente conseguir estar nesses lugares altos, nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor já nos orientou. E aí vem o seu caderninho. Se você não anotar aquilo que o Senhor te disse aqui, talvez daqui 2 semanas você não vai mais lembrar o que foi que o Senhor te disse. A menos que isso cause um grande impacto na hora no seu coração, você vai se esquecer. Só que o Senhor já iluminou e já conduziu os nossos passos, e nós muitas vezes não tomamos uma posição diante daquilo que Deus já nos falou e a gente fica patinando.
Muitas vezes eu converso com pessoas, as pessoas falam assim, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Muitas vezes Deus já disse claramente, em específico, porque existia uma coisa geral para todos nós. Mas às vezes o Senhor já disse claramente, em específico, uma situação, e a pessoa não obedeceu. Aí ela esquece e passa. Dias atrás, quando numa abertura, o Senhor disse assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então não é porque se prega, porque se canta, porque se toca, porque se tem uma posição dentro da igreja, que significa que estamos salvos. Aí a coisa complica. Porque muitas vezes quando a gente fala de lugares altos, parece que esses lugares altos é uma posição dentro da igreja, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os nossos lugares altos é uma posição de intimidade que a gente conquista no Senhor pela nossa obediência também. Então, quando nós falamos, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aí, qual é essa vontade? Você consegue se lembrar qual é a vontade do Pai? Eu falei naquele dia. Vamos lá. Quando estives nu e me destes de vestir, quando estive fome e me deste de comer, quando estava preso e me visitaste. Então, nós criamos um evangelho, um pouquinho, a gente acabou se distanciando um pouquinho. A igreja entrou numa situação de vinde a mim. Você conhece alguém vinde a mim? Vinde a mim, ao vosso reino, nada. Para mim e por mim são todas as coisas, e para o Senhor, a gente ora um pouquinho. Né? Então, a igreja, ela entrou nesse egocentrismo, nesse egoísmo de tudo é para mim. Porque eu tenho que ter a casa, eu tenho que ter o carro, porque se eu não tenho, Deus não é na minha vida, e isso é errado. Então, o Senhor Jesus, ele ensinou o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E o que nós temos feito? Será que se o Senhor hoje perguntar para nós, você tem amado? Nós temos amado o nosso próximo. Esse nosso próximo é desde o nosso vizinho até aquele que mora lá do outro lado da nação. Nós temos amado eles? Isso é o Evangelho. Esse é o que está na Bíblia. E acontece que nós, muitas vezes, por não renovarmos a nossa mente pela palavra, a gente acaba só preocupado com o nosso reino, mas não com o reino de Deus. Mas quando nós lemos lá, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é essa. Jesus não tinha vontade dele, ele falava, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me elegeu, daquele que me escolheu. Assim também na nossa vida. Nós muitas vezes vivemos preocupados com nós, né? Aqui não tem ninguém assim, né? Não tem. Não, só tem em casa, de vez em quando, só, né? Aqui não tem ninguém assim. Mas a gente vive preocupado, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso de férias, Senhor, eu preciso trocar de carro, Senhor, eu quero uma outra calça, Senhor, porque agora o modelo é disso aqui. Mas, e no reino de Deus, o que nós temos, qual tem sido a nossa preocupação para com o reino de Deus? Vamos pensar, quanto tempo que nós temos tirado da nossa vida para orar e para jejuar pelo nosso próximo? É uma pergunta que o Espírito Santo está nos fazendo, você não precisa me responder, não. Você só vai refletindo aí. Lâmpada para os meus pés. Cutuca aí o irmão aí. Fala assim, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. É desse jeito. Então, a gente muitas vezes pede tanto de um lado e a gente esquece que nós temos, como cristãos, uma outra obrigação. Outra coisa, quanto tempo, vou falar da sua semana, não vou nem falar do seu dia, você tira para orar pelo governo de Jaú, pelo governo do Brasil. Quando o apóstolo marca aqui, eu venho. Não, mas não é só quando o apóstolo marca aqui. Quando tem um culto específico aqui. Na nossa semana, no nosso dia a dia, nós temos lembrado de colocar. Porque assim é fácil ser soldado de Cristo. É só vinde a mim, a gente só guerreia as nossas guerras, mas como soldado do reino de Deus, a gente ainda não está apto. E no físico? Tá, então a gente não ora, tá? Vou falar, então eu não oro, né? Eu aqui não oro, por isso. Mas e no físico? Então pelo menos eu tenho feito? Eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo? Eu tenho me preocupado com aquele
que está perto de mim, que mora na mesma rua da minha casa, que eu sei que tem lá uma família aqui, a família é grande, tem um monte de criança, e que eu sei que se eu fizer um bolinho e levar lá, né? Nós somos testemunhas de Cristo nessa terra. Por que a igreja não tem brilhado mais? Porque ela tem deixado de amar o próximo como ele mesmo. A gente tem vivido preocupado consigo próprio. Jesus, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a Bíblia fala que ele foi movido por íntima compaixão. A compaixão pelas outras vidas tem faltado na nossa vida. Nós nos compadecemos do próximo. A gente muitas vezes olha para uma pessoa que até mesmo estava com a gente dentro da igreja, você fala assim, esse, cuspiu na cruz, maldiçoou, desviou, não quer saber, mas a gente já parou para orar e chorar por ela. O Senhor fala assim que nós devemos ter dores de parto pelas pessoas até que Cristo seja formado nelas, e temos chorado dores de parto até que Cristo seja formado nessas pessoas. Então a nossa responsabilidade como cristãos, ela vai um pouquinho além. Agora, chama esse irmãozinho de novo aí e fala assim para ele, você sabe o que o Senhor está querendo da gente? Um nível mais alto. Nós temos pedido ao Senhor um nível mais alto. Isso é um nível mais alto. Isso é viver em intimidade com o Senhor. Eu não sei, a minha Bíblia fala, mas de repente vai que na sua não fala. Abre ela em Mateus 5,42. Vamos ver o que está dizendo em Mateus 5,42. Vai que é só na minha? Então vamos conferir. 5,42. Amém? Quem não tiver amém, vai no telão. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Você já leu isso na sua Bíblia? Olha, de repente eu acho que eu nunca li não, viu? Dá a quem te pedir e não volte as costas ao que quiser que lhe emprestes. Todas as vezes que alguém pede alguma coisa para você, aquela moedinha lá no semáforo, para comer um pão, para comer um lanche, o que a gente faz? Não vou dar não, ele vai gastar com droga? Mas espera aí, é isso que a palavra está falando? Dá a quem te pedir e não volte as costas. O que ele vai fazer mediante a palavra, o que ele vai fazer, não importa para mim, mas a Bíblia fala que eu tenho que dar para quem me pedir. A palavra também fala assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, se eu reter, até aquilo que eu retenho, eu perco, mas se eu dou, eu tenho dobrado. Fala aí para o seu irmão, fala assim, olha que bênção, se nós damos, a gente recebe dobrado. Deixa eu contar para vocês. Aconteceu isso aqui terça-feira. Umas 2 quinta-feiras atrás, eu trouxe um bolo. Terça-feira eu ganhei 2. Eu falei assim, uhul, aleluia, Deus é bom. Entrou no testemunho aqui hoje. E o Senhor vai prosperar ainda mais. O Senhor vai prosperar ainda mais. O problema é que a gente fica naquilo, mas se eu der, vai me fazer falta. Mas com esse dinheiro, poxa vida, eu comprava tal coisa. Poxa, mas esse dinheiro dava para comprar um lanche. Dá a quem te pede. Você consegue olhar para o seu irmão e falar para ele assim, dá quem te pede. Desse jeito. O que acontece com a gente? Por que a gente age assim? Porque a gente não renova a nossa mente. Se nós renovássemos a nossa mente, nós saberíamos que o reino de Deus não é para as nossas vidas, não é para o nosso prazer, não é para a nossa vontade. Nós estamos aqui para sermos servos. Você é servo? Você é servo? Você pode glorificar o Senhor? Amém, Senhor, nós glorificamos a Ti porque nós somos servos. A gente muitas vezes, nessas situações que passam, sejam pessoas pedindo dinheiro, sejam pessoas pedindo comida na porta de casa, onde quer que a gente esteja, ou às vezes ela está na rua, ela nem pede mais. Eu não sei se ainda existe, mas quando eu andava na Major Prado, durante a semana, isso tem muitos anos, sempre tinha uma senhora com criança sentada ali na rua, e, como sempre, eu sempre passava reto, nunca dava também. Infelizmente, Senhor, me perdoa, porque eu não dava. Porque a minha, ela falou assim, fica aí, usa a criança. Aí eu aprendi isso, dá quem te pede. Eu falei assim, ai, aleluia, bom, Senhor, vou dar porque o Senhor vai me dar. Mas nós
Já paramos para pensar que nós estamos numa situação muito mais privilegiada do que aquele que nos pede? Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já passou por uma dificuldade que você teve que pedir algo a alguém. E é difícil. Eu não cheguei, nós não chegamos a passar nenhuma necessidade, mas vontade, confesso a você que passamos muitas. E é difícil? É só o Senhor, se puder, toca lá, manda lá, né? Mas de ter que pedir é uma situação desesperadora. Então é muito melhor nós darmos do que nós retermos, porque o Senhor sempre nos abençoa. Agora, a palavra fala, Mateus 6, 21, Vitinho, você coloca aí. Mateus 6, 21. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. E aí, em tudo isso que a gente já ouviu até aqui, aonde que está o nosso coração? Nós temos verdadeiramente aplicado o nosso coração a cumprir a vontade do Pai, a fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, ou nós estamos preocupados no nosso tesouro pessoal? A gente passa os nossos dias preocupados com tantas coisas, com tantos afazeres, mas a gente não se preocupa com aquilo que realmente é importante. A gente se preocupa em encaixar na nossa semana a ida no cinema. A gente se preocupa em encaixar na nossa semana a visita na casa do parente. Ou então, assistir o filme tal que vai passar aqui. Não, vou ter que estar. Ou Fantástico, alguma outra coisa. Mas a gente não se preocupa em nos encaixarmos na nossa semana para fazermos a vontade de Deus. Se nós estivermos preparados para toda boa obra, a gente não precisa ficar se preocupando com determinadas coisas. Vamos ler outra orientação do Senhor, Colossenses 1:10. Repete comigo enquanto você está procurando aí. Quem tiver espírito, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Colossenses 1:10. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nessa parte do versículo existem 4 coisas: andar de maneira digna, agradar ao Senhor, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento. São 4 coisas, mas eu só vou ficar com uma: frutificando em toda boa obra. Quando a gente vive, nós devemos viver prontos para o Senhor, amém? Então isso significa que viver prontos, nós não temos que nos consagrar por uma determinada coisa, porque a gente já vive consagrado, amém? Se alguém nos pede oração, a gente já está apto para fazer, não precisa ir lá, apóstolo, vem cá, faz uma oração aqui, porque o fulano está pedindo, porque a gente já tem uma vida de oração, a gente já tem uma vida de intercessão, a gente já sabe como tem que fazer. Se nós já meditamos na palavra, a gente não precisa pedir, falar assim, deixa eu correr lá no pastor João, na pastora Rosana para vir fazer uma visita aqui, porque a gente já tem essa porção da palavra, a gente mesmo já está apto para fazer a vontade do Senhor. A gente não precisa ficar correndo aqui, correndo lá, correndo acolá, porque a gente já tem frutificado em toda boa obra. A gente não precisa mais ficar, corre atrás desse, corre atrás daquele outro. Aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se o nosso coração estiver na palavra de Deus, nós frutificaremos dentro da palavra de Deus. Nós faremos todas as coisas, toda a vontade do Pai, nós vamos crescendo em níveis. Nós vamos parar de fazer aquela oração, desculpa mesquinha, Senhor, abençoa o meu dia, abre as portas, Senhor, abençoa o meu filho, abençoa aquele ali, abençoa aquele outro lá, Senhor, cuida das minhas finanças, Senhor, faz eu vender isso, faz eu vender aquilo, faz alguém, troca no coração de um irmão lá para me dar uma camisa nova, é oração só minha. Eu não levanto os meus olhos para olhar para as necessidades dos outros, e se nós olharmos para a necessidade das outras pessoas, existem muitas pessoas com muito maiores necessidades que nós. Quando nós passamos a cuidar das coisas do reino de Deus, o Senhor passa a cuidar das nossas. Agora, você sabe quem consegue cuidar das coisas do reino? Somente quem é filho. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado, você é filho? Você já é filho? Porque essa reunião aqui, esse culto aqui hoje que o papai está conversando com a gente, é para filho. Não falei que é aquela conversa que a gente entra no quarto,
Senta na cama e fala assim, filhinho, senta aqui. Deixa eu te lembrar aquilo que eu já te falei. Não está lembrando aquilo que ele já nos falou? Ele está nos lembrando aquilo que ele já nos falou. Então, quando nós passamos a cuidar das coisas do reino, significa que nós alcançamos um novo nível. Repete comigo assim, novo nível. Tirar os olhos de nós e olharmos à volta para as necessidades das pessoas. Você conhece a parábola do filho pródigo? Ah, sim, aquele que saiu, catou. Mas não é aquele que saiu, é aquele que ficou. Aquele que morava na casa com o pai, ele nunca havia dado uma festa. E o que ele falou para o pai quando o irmão voltou? Ele falou assim, eu estou aqui, o senhor nunca fez uma festa para mim. Ele fez assim, filho, tudo que é meu é teu. Faz. Por que ainda as pessoas estão pedindo coisas para Deus? Por que as pessoas ainda estão fazendo campanhas? Levanta de madrugada, não, Senhor, abre a porta. Porque elas ainda não se sentem filhos. Quando a gente se sente filho, a gente sabe que tudo aquilo que é do pai é nosso. E antes que a gente ore qualquer coisa, o Senhor já conhece as nossas necessidades. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cuidar das coisas do pai. Porque quando a gente está cuidando das coisas do pai, o Senhor está cuidando das nossas. A gente não tem que se preocupar. Então, significa que eu não tenho mais que trabalhar? Não é isso que eu estou falando. Não coloque palavras na minha boca. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que quando nós temos anseio, porque existe aquele, não, eu não tenho, então eu não vou fazer. Não, eu não vou porque... não, eu estou cansado hoje. Eu não vou porque eu não tenho carro. Eu não vou porque eu não sou o pastor da igreja. Eu não vou. Aí nós não estamos cuidando das coisas do reino. Nós estamos preocupados com a nossa. Você está conseguindo entender? Está conseguindo entender o que papai está querendo de nós? Ele está querendo que a gente tire os olhos daqui e coloque os olhos aqui. Ele está querendo que nós tiremos a venda dos olhos, que só faz a gente enxergar aqui, né? Limitado, para que a gente estenda os nossos olhos, porque o Senhor entregou a terra aos filhos dos homens. E nós estamos limitados com aquilo que nos diz respeito. Somente a nossa família, no máximo entra um vizinho. E o Senhor está querendo da nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação. E se nós formos limitados na nossa visão, nós só oraremos por isso aqui. Foi perguntado, uma vez, estava acontecendo uma obra lá, uma construção. Aí foi perguntado para um pedreiro, falou assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou colocando tijolo. Aí perguntou para o outro pedreiro que estava dentro da mesma obra, falou assim, o que você está fazendo? Eu estou levantando uma parede. E perguntou para o terceiro, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou construindo uma casa. Qual tem sido a nossa visão? O que é que nós estamos construindo? Nós estamos simplesmente colocando tijolos? Nós estamos levantando uma parede? Ou nós estamos construindo uma casa? É a visão que nós temos. O Senhor quer ampliar a nossa visão. O Senhor está falando assim, igreja Vendas de Avivamento, ergue seus olhos. Isso aqui é muito limitado. Tudo isso aqui que a gente enxerga, tudo isso que a gente pode tocar, ele é muito limitado. O Senhor quer coisas maiores. E quando a gente fala assim, deixa eu ver. Espera aí. Não, deixa eu ver no outro versículo. Vitor, Lucas 10, eu já vou tocar nisso. Lucas 10, 41, 42. Respondeu-lhe o Senhor. Você não precisa pôr seu nome não, tá? Vamos ler o nome da Marta mesmo. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Qual é necessária? Fazer a vontade do Pai. Isso é preocupante até mesmo para a igreja, não estou dizendo individualmente não. A igreja de Jesus, ela tem trazido entretenimento para divertir os membros da igreja, e ela tem se esquecido de fazer a vontade do Pai, que é dar comida a quem tem fome, vestir aquele que não tem roupa, visitar os doentes e tarará, tarará e tarará. E aí que nós vemos com o que nós estamos andando ansiosos e preocupados. Na nossa semana,
Na nossa semana, o quanto que a gente tem se parado, estou perguntando sério, a gente para e se preocupa. O que eu posso fazer pelo reino de Deus nessa semana? Pelo menos durante uma semana, na semana, né? O que eu posso fazer para o reino de Deus essa semana? Aí eu vou lá ajudar na faxina. Amém. Ah, tem uma parente, uma amiga, a mãe de uma amiga minha soube que está doente. Vai visitar. Leva uma palavra, você já tem a porção da palavra em você. Marco Santo, quero te dizer uma coisa. Isso é para a glória de Jesus. Sabe aquela senhorinha que vinha aqui na igreja, sentava lá atrás, que muitas vezes ficava conversando? Essa semana, né? Ela veio a falecer. Ela, Alzheimer, né? Alzheimer. Então ela atravessava a rua, imagina o perigo, né? Ela atravessava a rua, a família nem vinha, ela vinha aqui. Ela vinha pedir oração. Isso não servia oração de mulher, era sempre oração de homem, e quem atendia ela era o Marco Santo. Era ele. Aí ele pegava, levava ela de volta. Eu não sei quanto tempo que ela veio, uns 2 meses, 3 meses no máximo, que ela veio aqui. Mas esse tempo que o Marco Santo se dedicou, e algumas outras pessoas da igreja, não foi só ele, que se dedicou a essa mulher, marcou a vida dessa família. Essa família, comentava com o apóstolo, ele falou assim, nunca vai se esquecer de você. Ele foi no hospital, ele sofreu uma retaliação a semana passada, ele foi no velório. São coisas simples, mas isso é fazer a vontade de Deus. Talvez eles nunca venham na igreja, mas a semente foi lançada. Nós estamos aqui, estamos testificando que nós não estamos fechados em nós mesmos, que a gente podia chegar lá com toda a educação e falar assim, viu, dá para segurar a sua mãe aqui, porque ela não deixa o povo prestar atenção no culto. E o que ela vai fazer lá? Porque a cabeça dela não ajuda. Mas não. É na simplicidade, é no amor, é na compaixão que nós demonstramos o nosso amor, que nós demonstramos que somos diferentes. Se nós ainda não conquistamos a terra, é porque nós temos agido da mesma maneira que o mundo muitas vezes. Não é? Ah, fulano fez isso para mim. Vai ver só o que eu vou fazer para ele. Que isso? Por mais que seja difícil, a gente tem que perdoar. Por mais que seja difícil, a gente tem que continuar. Por mais que seja difícil, nós temos que ser cristãos. Se nós queremos atingir níveis mais altos com o Senhor, se nós queremos voar acima de toda e qualquer tempestade, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Vamos lá, mais uma outra coisa. Dentro do ativismo ainda, Marcos 8:34. Como vocês podem ver, são algumas orientações que o Senhor está falando conosco. São muitas? São algumas, né? De vez em quando puxa um pouquinho. 8:34. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas pode ir. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Mais um. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Assim como eu acredito que você conhece algumas pessoas que são ambiciosas. Pessoas que desejam uma posição social, que desejam, como é que chama o carro que você falou? Um Fusion. Pessoas que desejam casa com a piscina. Mas o que a gente aprende? O que adianta o homem... Volta lá? 36. Mas pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Alguns, têm preocupado com seus afazeres, assim como Marta estava muito preocupado com as coisas da casa, assim como tantas pessoas que eu e você conhecemos. Agora, a situação é, nós não podemos ser igual a essas pessoas. Nós temos que aprender a administrar o nosso tempo de maneira que alcancemos corações sábios. Entendeu por que o Senhor falou com a gente domingo? Que aprendamos a ter o coração sábio, podemos administrar a nossa vida
nossa vida com Deus, o nosso trabalho, a nossa família. Eu comentei no domingo, né, que a família, ela faz parte, né? Deus criou a família, então nós não podemos, não existe sucesso no ministério com fracasso dentro da família. Uma família sustenta um ministério, mas um ministério não sustenta uma família. Isso é muito sério. Existem pessoas que, infelizmente, elas abandonam as suas famílias para que, eu estou fazendo a obra de Deus, e a família fica lá largada. Isso está errado. Isso está errado, a família anda junto. Porque a hora que o pregador está sozinho, a hora que vem a adversidade, é a família que dá suporte, é a família que dá apoio. Então, se você tem um ministério, não enterre o seu talento, busque e lute por ele. Mas não esqueça, a sua família faz parte dele. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos fazem parte dele. Se eles não andarem junto com você, não saia do seu lugar. Se você tiver que ir para monte, se você tiver que orar, se tiver que jejuar, Senhor, mas ore, mas não ande sem ela. Porque não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e você perder os seus. Infelizmente, existem filhos de pastores, filhos de cristãos, que não querem vir, não querem estar na casa do Senhor por conta daquilo que eles viram, que ouviram. Para ser assim, eu não, para ser igual aqueles crentes lá, eu não. Mas eu e você temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes nessa terra. Os nossos filhos têm que ser diferentes, porque o Senhor tem nos alimentado com outro alimento. O Senhor tem nos mostrado, tem dado, iluminado os nossos caminhos quanto ao caminho que a gente deve andar. Se nós andarmos por ele, os nossos pés não tropeçam. Por que a gente tropeça? Porque a gente não anda. Por que a gente bate a cabeça? Porque a gente não anda. Porque a gente não segue muitas vezes as orientações que o Senhor nos deu. Um outro detalhe, que esse aqui eu não sei se você sabe. A igreja deixou de se preocupar em fazer, porque ela descobriu que a salvação é pela graça. Você concorda com isso? A salvação é pela graça, não é por merecimento. Não existe nada que eu faça que venha garantir a minha salvação. Isso é certo. Só que o nosso galardão, ele é pelas obras. Existem pessoas que elas vão entrar no reino de Deus, mas elas não vão ter galardão nenhum. Não sei nem se vai ter coroa, porque elas nunca fizeram nada. Você já leu isso aqui? Olha, nós vamos ler 2 versículos. Marcos 9:41. Você está anotando? Amém? Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. A minha Bíblia diz assim: porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ou seja, se o fato de nós dermos um copo de água, nós receberemos um galardão, quanto mais se nós fizermos algo mais. Vamos ver Apocalipse 22:12. Você já leu isso na sua Bíblia? Você já tinha pensado nisso? Ou está que nem o Dai, né? Não, isso ainda não tinha na minha Bíblia, profetiza. Acabei de achar isso aqui agora. Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. E a igreja tem vivido preocupada com o seu bolso, com a sua mesa, com a sua roupa, com o seu carro, com a sua casa. Isso é uma artimanha do nosso inimigo, porque ele sabe que se nós fizermos, nós teremos galardão. Ele não vai ter nada, né? Mas nós, além da nossa salvação, nós devemos buscar também. Mas então eu vou ser grande? Não, não é isso. Mas para nós recebermos a nossa parte, a nossa herança no céu, assim como o irmão do filho pródigo lá que eu comentei, quando a gente busca fazer a vontade do Pai, que nós cuidamos das coisas do Pai, porque aquilo é nossa herança, nós receberemos o nosso galardão, e nós não recebemos só lá no céu, não, nós já começamos a receber aqui na terra, assim como o bolo que eu recebi dobrado, dei 1, ganhei 2. Meus queridos,
se existe uma coisa que a gente não consegue dever para Deus. Você conhece a história de alguém aqui que conseguiu dever para Deus? Não, Deus dá sempre dobrado para a gente. Sempre que a gente dá para Ele, a Bíblia fala que se nós fizermos alguém, se nós dermos de comer alguém, se nós dermos de vestir, se nós visitarmos alguém que estava enfermo, que estava preso, ao próprio Senhor nós o fizemos. Então, se nós fazemos para Ele, o Senhor vai nos dar muito mais. E o que tem acontecido? Torno a dizer, as pessoas vivem preocupadas com o seu mundo. Nós vamos receber a nossa porção quando nós fizermos aos outros, aí nós receberemos. A Bíblia fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com seus próprios prazeres. A gente pede para a gente não pede para os outros. Agora, agrada ao Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, qual é o segredo? Vamos agradar a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Vamos fazer a vontade de Deus. Então, agora, que todos sejamos despertados o quê? A dar. É só dar dinheiro na igreja? Não é isso que nós estamos falando. Se você está entendendo isso, está tudo errado. Pode dar também. A gente aplica no reino. Essa semana mandamos uma oferta para o... Como é que ele é? Para o Diego, lá na Bolívia. Então, podemos fazer isso porque as pessoas têm contribuído, as pessoas têm ajudado. É nossa parte, como igreja, sustentar missionários no campo. Agora, o que o Senhor quer de mim e de você? Fala seu nome aí. Com mais fé. Márcia. Isso aí. O que o Senhor está querendo da gente? Que a gente aprenda a cuidar das coisas do reino. Que a gente administre o nosso tempo e separe um tempo para cuidar das coisas do reino. E Ele fala assim, olha, cuida das minhas coisas aí. Cuida dos meus pequeninos aí. Cuida daqueles que estão à sua volta aí, que eu vou cuidar das tuas. Sabe aquilo que muitas vezes a gente tanto já orou, tanto chorou, tanto lutou? Levantou até de madrugada para orar? É só cuidar das coisas dele que Ele concede as suas. O problema nosso é que a gente foca no o nosso alvo, tá? E esquece das coisas do Senhor. E olha que coisa maravilhosa, a gente cuida das coisas do Senhor e ainda a gente ganha galardão. Aí a gente vai receber a coroa, até pesada, aleluia. Não é assim? Vocês estão entendendo? Vocês estão assim meio quietos. Não, a gente está digerindo, profetisa, então tá bom. Deixa eu só beber uma água. A Bíblia fala assim, sede fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor nos coloca. É fácil ser fiel em levar um bolo na casa do seu vizinho lá, que você não tem muito contato, mas que ele tem um monte de criança? É fácil. Por que a gente não fez isso ainda? Não é tão fácil. Eu tenho vergonha, porque o que a pessoa vai pensar? Se o Senhor ministrar na sua vida, se você parar para pensar, como eu falei, o que nessa semana eu posso fazer para o reino de Deus? O Espírito Santo vai te dar uma direção do que você deve fazer. Aconteceu, alguns meses atrás, nós chegamos a comentar isso aqui na igreja, que um dia nós fomos caminhar e eu vi nós conhecemos uma senhora na caminhada de manhã, lá no Parque do Rio Jaú. E aquela mulher começou a me incomodar. Eu falei assim, meu pai amado. E o senhor falou assim, você vai abraçar ela, você vai dar bom dia para ela e você vai dar um abraço nela. Eu falei assim, meu pai, mas eu não conheço. E agora? Aí, eu falei assim, e se eu não encontrar com ela? Eu falei assim, e aquele negócio, né? E vamos, e não vamos, e vamos, e não vamos. Era só um abraço. Eu falei assim, tá bom. Aí, eis que vem a mulher. Eu falei assim, meu pai, e agora? Eu não conheço a mulher. Não tinha comentado nada com ele. Eu falei assim, e agora, Jesus? Aí ela passou, deu um bom dia, como a gente cumprimenta todo mundo. Quer dizer, tem uns que respondem, tem outros que não respondem, mas a gente faz a nossa parte. Aí eu falei assim, viu? Espera um pouquinho, eu preciso dar um abraço na senhora. Eu abracei a ela e falei assim, olha, que a senhora tenha um bom dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde. Ela amei, ficou toda feliz, aí ela voltou. Falei assim, posso te dizer uma coisa? Ela falou assim, hoje é o dia do meu aniversário e é o primeiro abraço que eu recebo. De quem foi o presente? Foi meu, não foi dela. Então, Senhor, nós louvamos a Ti. Entenda
que não somos nós. A gente se coloca como instrumento. A gente não precisa ser um instrumento aqui. A gente não precisa ser um instrumento ali, que inclusive eu errei hoje, umas par de vezes. Aleluia, né, irmã Bruna? É desse jeito, é seu posto aqui, né? Então, quando a gente se dispõe a obedecer, era uma coisa tão simples, era tão um abraço. Mas quem recebeu? Eu recebi. Porque eu falei assim, Senhor, como é bom te obedecer, e eu ganhei o dia. Talvez ela tenha até ganhado, mas eu ganhei muito mais. E a gente é tão limitado, a gente é tão... Ai, Jesus, tão pequeno. Tão pobre. E aí a gente vê que quantas pessoas são carentes, quantas pessoas precisam, inclusive o aniversário dela é por essa época aqui. São tão... acho que já foi. São tão carentes e a gente tem. E a gente vive preocupado com o que está acontecendo aqui. Você sabe quando é que a gente tem experiências com Deus? Quando a gente prega no culto, profetiza. A gente até tem. A gente passa um nervoso, garganta seca, coração estremece, você olha no relógio, você fala, Jesus, toma conta. Mas a gente tem experiências com Deus dessa maneira. Quando a gente vai levar alguma coisa para uma família que está precisando. Quando a gente, por algum motivo, dá um abraço nessa pessoa, que a gente encontra na rua assim. Quando você vê um garoto sentado e fala assim, viu, por que você não foi na escola? Por que você está aqui? Quando a gente dedica o nosso tempo com pequenas coisas, a gente descobre coisas maravilhosas dentro da gente que a gente nem sabia que existia lá. Porque é o Espírito Santo que fala através de nós, a gente tem que se preocupar. Eu não vou falar nada porque eu não sei falar. Se a gente voltar lá naquele nosso versículo de Colossenses 1:10, frutificando em toda boa obra, porque a gente ora, porque a gente medita na palavra, a gente não tem medo, a gente está pronto para aquilo que aparecer. Se nós vivemos dessa maneira, e se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos ter experiências maravilhosas. Você sabe quando que a gente tem experiência com Deus em oração? Quando a gente intercede pelos outros. A gente tem visão. A gente tem um choro, muitas vezes uma dor aqui dentro, que você fala assim, Jesus, de onde está vindo essa dor? É a dor do Espírito Santo, até que Cristo seja formado na vida da pessoa. Surgem palavras na sua boca que você fala assim, meu Deus, de onde veio essa palavra? O que está acontecendo? São experiências que a gente tem quando a gente se dispõe a cuidar das coisas do reino. Então, você quer ter uma vida de um nível mais alto, você quer ter uma vida de experiências com Deus, para com as suas coisas, vai cuidar das coisas dele. São experiências maravilhosas, são palavras maravilhosas, são visões, são sonhos, são revelações de uma grandiosidade tremenda. Mas para isso a gente tem que tirar os nossos olhos daqui, e isso é uma escolha. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, nós devemos escolher qual é a posição que a gente vai tomar, mas eu não vou falar sobre isso, que nós vamos falar sobre isso, se Deus permitir, sábado. Qual é a posição que nós vamos tomar? Diante das tempestades. Mas hoje, qual é a posição que nós escolhemos ter? A Bíblia fala, aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. Algumas pessoas, elas ambicionam cargos, elas ambicionam posições. O apóstolo escreveu algo esses dias, eu não lembro que dia que foi. É melhor ser conhecido no céu? Ter popularidade na terra não significa ter popularidade no céu. Nós aprendemos com Jesus, está em Marcos 9:35. Pode pôr? Provando tudo hoje. Que quem quiser ser o primeiro, seja o último. Marcos 9:35. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse, ele sentando e chamou e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. A Bíblia fala que quem é maior no reino dos céus? Aquele que é menor. Quem mais serve é aquele que é maior no reino. Não adianta nada a gente visionar uma posição que apareça. Se não ser servo, vai resolver nada. Vai ser pequenininho no reino dos céus. Quem é você mesmo? O João das plantas. Lá da igreja, não sei, não te conheço. O que você tem na sua mão para apresentar para mim hoje? Eu pregava lá. Tá, mas o que mais? O que você tem? Quantas pessoas você visitou?
Quantas pessoas você alimentou? Quantas vezes você tirou alimento da sua mesa para dar para aquele outro lá? Então, muitas vezes a gente se preocupa em alcançar. O reino de Deus, ele é o contrário. O mundo secular, o que mostra que você é alguém, é você estar por cima. É você ter uma atitude de liderança. No reino de Deus, não. É quando você é servo. É o oposto. Jesus veio como? Jesus, sendo Deus, assumiu a forma de servo. Se nós devemos buscar uma semelhança para a nossa vida, só pode ser em Cristo. Infelizmente, muitos olham para o ímpio e falam assim, mas ele tem. Ele que não serve a Deus tem. Eu que sou de Deus não tenho. O apóstolo sempre fala isso. A vida do ímpio nunca é referencial para um cristão. O nosso referencial é Cristo. Falei para o seu irmão, o nosso referencial é Cristo. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto a gente corre atrás das nossas coisas, sabe o que acontece? A gente fica afadigado. Não é verdade? A gente fica cansado. A gente fica exausto. Ai, estou cansado. A cabeça pesa. Ah, não sei nem mal o que fazer. Mas você sabe o que acontece quando a gente cuida das coisas do reino? Você sabe? A gente voa. A gente se desprende de tudo que é terreno e a gente voa. Então, se você está disposto a voar e alcançar novas experiências, novas revelações e novas coisas, busque cuidar das coisas do reino. Um último versículo. Não precisa olhar de cara feia, não. 1 Tessalonicenses 5:4. Amém? Vocês estão felizes ainda? Amém? Vamos lá. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, o surpreenda. Que dia é esse? Dia da volta de Cristo. Por que não vai surpreender? Porque a gente está pronto. Porque assim como lá no lá em Colossenses 1:10, frutificando em toda boa obra, a gente também vive dignamente, a gente também agrada a Deus em tudo e a gente também cresce no conhecimento. Quando a gente vive preparado para toda boa obra, a gente não é pego na surpresa. A gente pode morrer agora ou Jesus pode voltar porque a gente está pronto. A gente escuta muita gente falar que Cristo vai voltar, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Tudo bem, a gente não pode saber aqui, vai ser dia tal, hora tal, mas eu estou pronto. Você está pronto? Olha, diante de tudo isso eu não estou pronto não, tem algumas coisinhas que eu preciso acertar. Então acerta, porque você vive na luz, você não vive nas trevas. Se a palavra de Deus é luz para iluminar os meus caminhos, se eu andar em trevas, a coisa está complicada. Se esse dia chegar para mim de assalto como um ladrão, o que eu fiz em toda a minha vida de cristão? Eu já tenho uns par de anos, né? Uma carreira, um pouquinho, quase 20 anos em Cristo. Os 20 anos, infelizmente, não foram todos certos assim, a gente tropeçou muito, mas glória a Deus que nos ajuda, não é? O Senhor nos ajuda, nos dá maturidade e tudo mais. Mas nós temos vivido de que maneira? A nossa vida não pode ser de uma maneira que no dia de Cristo nós sejamos surpreendidos. Que a gente feche os olhos e fala assim, o apóstolo e a profetisa não estão mais aqui agora. O irmão João, a outra irmã, e agora eu estou sozinho. Não pode pegar a gente de surpresa. Que você chegue naquele dia e fale assim, Senhor, eis as minhas mãos o que eu tenho para apresentar. Tenho almas, tenho vida, porque eu visitei, porque eu alimentei, porque eu vesti, porque eu fiz isso, fiz aquilo. E não falei assim, Senhor, então eu não fiz porque o Senhor não me deu a casa que eu queria. Lugares altos. É para esses lugares que o Senhor quer nos levar. Você quer ir para os lugares altos do Senhor? Você almeja estar nos lugares altos do Senhor? Você entendeu o que nós temos que fazer então como igreja para alcançarmos esses lugares altos? Amém? Vamos orar.